Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. Vocês sabem, né? É aquele espaço em que boas conversas com educadores e educadoras incríveis nos fazem aprender mais sobre mundo, sobre escola, sobre as pessoas. E hoje, gente, eu tenho a honra de conversar com uma mulher que entende muito de tecnologia educacional, de inovação e de inteligência artificial aplicada ao ensino. Ela vai falar um pouquinho sobre como a gente usa a inteligência artificial para personalizar o ensino. E é com muita alegria que a gente vai conversar hoje aqui com a professora e especialista Patrícia Papa. E eu já combinei aqui nos bastidores com ela que a gente vai começar começando e eu vou mandar aqui a primeira pergunta para ela. Patrícia, você tem uma trajetória que ela é impressionante. Você está lá na educação, só que você está lá desde o Windows 95. Daqui a pouquinho a gente pode explicar para o pessoal o que é isso. Eu gostaria de saber como foi esse início e o que te motivou a seguir por esse caminho de inovação. Professora Patrícia Papa, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Ai, Maíra, muito obrigada. Eu que me sinto super honrada de estar aqui com você, né? Muito legal, muito obrigada por esse convite, por poder compartilhar com outros educadores, né, a minha prática. Muito obrigada mesmo. É verdade, eu comecei já tem um bom tempo entregando a minha idade, né? Eu primeiramente fui influenciada nas novelas, né? O influenciador existe desde a época da década de 90, o adolescente dos anos 90. Então, com a novela Fera Radical, Malu Mader, sendo lá operadora de computador, me influenciou em fazer processamento de dados. Só que quando eu fui para o estágio, fiquei lá programando, na época Clipper, uma linguagem de programação chamada Clipper, eu odiei ficar dentro de um CPD, que era o Centro de Processamento de Dados, programando. E pensei, o que eu fiz da minha vida? O que eu queria mesmo era ser professora. Só que eu já tinha feito curso, já estava no estágio, já estava no último ano, trabalhei um pouquinho ainda como programação, mas em 1994 eu consegui uma vaga numa escola de curso livre de informática. Fui dar aula de DOS, WordStar, Lotus, não existia o Windows ainda, não tinha essa interface tão fácil, né? E aí começou a minha trajetória. Depois de uns 2, 3 anos, eu fui para a primeira escola de verdade, né, no mundo acadêmico, e depois eu fui estudando cada vez mais, fiz pedagogia, fiz tecnologias educacionais, né, na pós-graduação. E em 2010, uma professora visionária, me apresentou a robótica. Então, eu comecei a estudar robótica. Hoje eu sou professora de tecnologia e robótica. E todo tempo, professor tem que estudar, né? Muito mais do que ensinar, a gente tem que estudar. Então, esse foi o meu início lá em meados dos anos 90, ensinando mesmo o Windows, como você disse, o Windows 95, eu comecei antes do Windows 95, mas já aquela questão da informática dentro da escola, era muita aula extra, depois é que tornou curricular, muitas escolas adequaram o seu currículo para ter aulas de tecnologia e robótica, e hoje nós contamos ali com a BNCC, o complemento da computação, que é ali, né, obrigatório desde da educação infantil, o pensamento computacional. Paty, que trajetória maravilhosa e inspiradora. Eu sempre gosto de contar para as pessoas que vêm, né, para os entrevistados e entrevistadas, que o nosso público é de docente, mas também tem muita gente que ainda está na graduação. E eu acho incrível quando a gente compartilha, né, essas histórias. Olha, eu comecei num lugar, depois eu fui para outro e eu fui me descobrindo aí, até para a gente dizer, né, que não existe só um caminho na vida, você não vai decidir ir lá.
sim, dá para voltar, dá para recomeçar e que tudo isso também é sucesso, né, muito diferente aí de como se pensava antes, né. Uhum. E eu estava olhando aqui para o teu currículo, né, vendo para a sua experiência, você tem se dedicado ao estudo e à aplicação da inteligência artificial na educação. Eu sempre falo em informação, acho que a gente já teve juntas em alguns momentos desse, né, que para mim, né, o aparecimento da inteligência artificial é um fato histórico mesmo que mudou a humanidade para sempre. Eu queria saber de você, que é uma estudiosa aí, dessa área, quais as mudanças que mais te surpreenderam nesse campo? Eu acho que a rapidez, né, com que aconteceu. É claro que IA já existe desde a década de 50, já tem, né, esses estudos, nós como educadores estudamos que isso já acontece há muito tempo, os aplicativos de reconhecimento facial, de GPS já acontecem há muito tempo, mas foi praticamente nos últimos 2, 3 anos que isso, né, eh, foi de forma galopante. Então, eu acho que o grande diferencial é essa rapidez. Isso que acontece com a inteligência artificial nos dias de hoje. A tecnologia já era assim, né? Já foi galopante, os aplicativos já se modernizavam muito, mas essa questão da IA generativa, ela está galopante. A gente está fazendo essa entrevista hoje, quando ela for para o ar, pode muita coisa mudar daqui semanas e não ser mais sobre o que nós estamos conversando aqui. Paty, e de fato, né, eu vejo que esse processo, ele tem chegado na escola numa velocidade e os educadores também tentando entender ali o que está acontecendo, e eu sempre penso assim, que bom que tem pessoas como você, né, que podem acompanhar esse processo, e não só isso, né, acho que também trazer, ideias. Inclusive você tem um projeto que você apresentou lá no Google de Nova York, que fala, né, sobre a personalização do ensino usando inteligência artificial. Eu gostaria de te perguntar se você pode contar um pouquinho mais, né, sobre isso para a gente, mas também como que a inteligência artificial, especificamente aí o Gemini, né, pode de fato contribuir para tornar o ensino mais personalizado e inclusivo. Sim, como você disse, a gente muda, né, a rota sempre. Eu comecei em 22 a estudar o GPT. No fim de 22, ele surgiu e eu fui lá ver o que é. E comecei, gente, olha, compartilhando com professores. Eu descobri 23, eu acho que foi o auge. Eu descobri um negócio aqui, vem aqui ver. E escrevia lá um comandinho, que hoje a gente chama de prompt, mas na época prompt não era o nome para mim. Olha, escreve isso aqui, é uma pergunta, faz uma ordem, né? Dá um comando. E aí eu ensinava os professores a fazer bilhetinho, fazer enunciado de lição, fazer bilhete de excursão. E aí, quando eu ensinei para minha coordenadora, em meados de 23, ela, meu Deus, que mágico que é isso, né? Porque facilita muito esse processo. Quando eu cheguei com toda essa carga no Google, é claro que nós tivemos uma entrevista inicial para ver quem de fato estava fazendo o uso das inteligências artificiais desde o início. Como eu tinha muita relação com o GPT, e quando nós fomos para esse projeto, que nós estudamos alguns meses antes, o Gemini nem tinha sido lançado ainda, né? Depois quer dizer, ele tinha sido lançado, mas não era uma coisa tão frequente. Nós usamos o meu projeto inicial era usando o GPT. E aí, quando eu fui estudar com o Google, eu vi as possibilidades do Gemini, fui para a academia do Gemini, para o Gemini Academy, para o que eu tinha aprendido em poucas semanas já replicar. E foi assim um estouro em poucos meses o uso dos professores usando a inteligência artificial. E primeiramente, o meu projeto para Nova York ele seria com alunos. Porque a entrevista é: você já está usando? Sim. Está usando com alunos? Sim, estou usando com alunos. Porque eu já tinha feito em 24 todo um planejamento de aulas para os alunos maiores, para os alunos do ensino médio e ensino do Fundamental 2, entender o que era inteligência artificial, como que aquilo. Porque para o nosso usuário, para os nossos estudantes, a coisa de tecnologia principalmente, a coisa acontece antes do que para nós professores. Eles já sabem coisas que nós não sabemos, eles trazem a novidade, né? Então, eu já tinha, como professora de tecnologia educacional, também trabalho muito a ética e a cidadania, trouxe essa questão da inteligência artificial no início de 2024 e ia pilotar um projeto no AI para alunos. Só que no meio do caminho
eu pensei, não, se é um encantamento para o professor, se eu já tive essa experiência, que quando eu mostro esse prompt, quando eu mostrava lá atrás o GPT, os professores ficavam encantados e maravilhados, falei, eu vou pilotar um projeto de personalização, porque é o grande problema. O professor demanda muito, né? São muitos trabalhos, é muita produção de texto, é muito relatório, é muita avaliação, muita prova. Eu falei, não, eu mudei o caminho do meu projeto, e aí me agreguei junto a Carol Teles e Lucas Mateus, que foram também selecionados nesse projeto, para fazer essa personalização de ensino, que hoje é o que demanda muito para nós dentro da nossa área educacional, personalizar, né? Porque os estudantes, eles entendem, né, o conteúdo, cada um na sua habilidade. Um é mais auditivo, outro é mais mão na massa, o outro gosta de ler, escrever, fazer resumo. Então, de acordo com essas habilidades, o Gemini, não só o Gemini, né, a gente costuma falar Gemini, não só ele, mas ele é muito poderoso junto com as ferramentas do Google Workspace. Ele trabalhando junto com o Google Docs, ele junto com a pesquisa, né? Ele é poderosíssimo linkado no Google Workspace. E o projeto foi sobre isso, como utilizar o Gemini dentro dos aplicativos Google. Então, fazer um enunciado de Class 1 com aqueles emojis. Então, a Class 1 já não ficou mais aquela coisa impessoal. O professor já coloca, né, já tem o Gemini como seu assistente, usando ali todos os aplicativos do Google linkado ao Gemini, criando todo esse trabalho maravilhoso aí para o professor e ajudando quem não quer ter um assistente, né, dentro da nossa área. Então, o Gemini, ele trabalha juntamente com os aplicativos como um assistente mesmo para auxiliar e minimizar o tempo, potencializar as práticas. É isso. E, Paty, quantas evidências lindas, né, que você já trouxe para, de fato, desmistificar, né? Eu acho que muito nesse sentido de ver a tecnologia como um meio, né, e não como um fim aí de aprendizado, né? Ou, por exemplo, né, muita gente ainda vê com desconfiança a inteligência artificial no ambiente escolar. Eu até gostaria de perguntar para você se você tem conselhos para dar para os professores e professoras que querem começar a usar a inteligência artificial de forma criativa nas aulas, mas ainda não sabem como. O que você poderia falar para eles? Sim, eu tenho colegas de trabalho que falam, mas você usa mesmo? Eu digo, eu uso todos os dias, na mesma proporção que eu uso o meu carro, na mesma proporção que eu pego o elevador no meu prédio, porque é uma ferramenta. E eu acho assim, o grande medo dos professores, às vezes eles falam assim, o professor tem medo de ser substituído pela IA, ou então tem, né, tem medo que alguém que usa a IA vai substituí-lo. Na verdade, eu percebo durante o dia a dia, né, dentro da escola, nas formações de professores, eu vejo que o grande medo é o plágio, o copia e cola ainda, sabe? De não proporcionar para o aluno um desenvolvimento autoral na produção de texto. Então, esse é o grande medo do professor. Mas como toda ferramenta tecnológica ou não, a gente precisa saber utilizá-la, né? Como aquela tesourinha. Às vezes tinha a tesourinha do corte reto, depois criaram uma tesourinha zigue-zague, mas você tem que aprender a usar. E a ferramenta tecnológica, ela precisa ser não só aprendida, ela tem que ser explorada, né? Você tem que usar, você tem que fazer, utilizar todos os dias para ver o quanto isso é bom para você. Porque, assim, quando você experimenta, é difícil você deixar de usar. É como o elevador que eu acabei de citar, né? Não é que você não tem consciência de que você precisa fazer exercícios físicos e só por isso você vai subir, que nem eu moro no 11º. Então, toda vez eu vou subir 11 andares aqui de escada só porque eu tenho que ter uma consciência de que eu tenho que fazer atividade física. Não, eu tenho que ter uma gestão do meu tempo para fazer atividade física, mas quando eu chego no fim do dia, cheio de compras, eu não vou subir 11 andares, então eu vou usar a tecnologia, né, para me facilitar, para ser prático, e a mesma forma a IA generativa, né, o medo da IA generativa. Mas isso é a reprodução de conteúdo que existe desde a época da Barça. Eu me lembro quando eu fazia os meus trabalhos de escola, eu ia na biblioteca e copiava e colava, não é? Só que a minha ferramenta era outra, era o lápis, a folha de papel ao maço, a caneta, eu copiava e colava da Barça. Depois, com o Google, tem lá um copia e cola.
Hoje nós temos outras ferramentas de pesquisa, então o Gemini é uma delas. Quando você está linkado ali no Google, quando você faz uma pesquisa, ele traz todo o conteúdo para que você, né, faça a sua pesquisa. E o grande conselho que eu deixo, né, para todo mundo que está usando é aprender a usar. E além de aprender a usar, ser crítico, né? E passar essa criticidade para os seus estudantes, né? Analisar como tudo. Você está vendo um vídeo no YouTube, você tem que ter aquele olhar. Você está consumindo ali um meme viral, dos Brainrots, por exemplo, que está ali em alta, você tem que ter aquela criticidade, né? Para ver se isso é bom para você ou não. E da mesma forma, a inteligência artificial. Nós sabemos de todos os prós e contras. Tem a questão do meio ambiente, o uso da água, então vem muitas questões assim dos professores para mim. Ah, você sabia que tudo isso que você está usando está gastando as águas? Porque a gente tem dentro da escola os ativistas do meio ambiente, né? Eu falo, mas tudo nós temos que usar com bom senso, com criticidade e falar, né? E falar isso para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Mostrar que existe, que está ali, porque eles usam mesmo sem nós. Não é verdade? Eles estão ali sempre utilizando sem nós, e por que nós vamos ficar de fora dessas? Então, ter aulas mais engajadoras, né? Colocar o aluno como protagonista, pensar, né? Mudar as práticas, não tem mais como pedir questionários, resumos, mudar essas atividades, né? Sair daquela questão tradicional já há muito tempo com outras ferramentas tecnológicas. Então, precisa estudar todos, como eu já disse, né, professor tem que estudar, ler, se informar, tá ali atualizado todos os dias. Que resposta maravilhosa, Paty. E com certeza isso ajuda, né? São conselhos que, de fato, apoiam aí as práticas pedagógicas dos professores mundo afora, né? Porque tem muita gente aí que acompanha o Conversa de Classe. Paty, eu queria agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade, você ter dado um pedacinho do seu tempo, que eu sei que é concorrido aí, para estar aqui com a gente. E quero saber, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está ouvindo a gente? Ai, olha, eu queria super agradecer, só gratidão por esse momento, que eu sei que muitas pessoas, né, vão ouvir, que eu sei que a sua audiência é maravilhosa, dos grupos dos educadores, e a mensagem é gratidão. Maíra, muito obrigada por estar aqui, por poder compartilhar um pouquinho da minha vida. Minha vida é a escola, minha vida é trabalhar com tecnologia, é aprender sobre inovação, trazer para dentro da minha sala de aula também propostas inovadoras para que a minha aula seja diferente para os alunos, instigadora, para que eles queiram aprender, né? E para os professores também, né? Quando eu trago, todo mundo já me tem como referência, e é difícil ter, né, inovação todos os dias. Não é todo dia que a gente acorda criativo, não é todo dia que a gente tem ideias mirabolantes, tem lá soluções. Então, sabe o que eu uso nesses dias? O Gemini. O Gemini para me dar ideias mirabolantes para minhas aulas. Maravilhosa, e é isso mesmo. Usa, gente, né, com criticidade, com reflexão, mas também, é claro, né, para facilitar a vida. Paty, mas pode falar. Porque tem, né, por exemplo, o Google, ele, com o Gemini, tem os princípios do bom uso, né? Os princípios básicos do bom uso para ser ético, para ter ali um bom senso na hora de utilizar. O Gemini é incrível, tanto que depois que eu comecei a aprender, larguei o GPT, porque ele tem a checagem. Então, ele tem várias ferramentas para você usar mesmo com bom senso. Muito, muito mesmo. E eu também uso muito, viu, gente? Então, usem aí também no dia a dia de vocês. Paty, te agradeço novamente, né, pela presença, por estar aqui com a gente. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigada, beijo!